Oi, pessoal, boa tarde. Estamos aqui no terceiro dia de evento. Hoje a gente vai falar sobre crescer a sua empresa, né? A gente já teve aí a conversa com o Samuel Gondim e agora eu estou aqui com o Matheus e o Renato, da Vossa Bossa Stays, essa empresa com nome super diferente. E a gente vai falar hoje sobre como fechar contratos e fidelizar parcerias de longo prazo com os proprietários. Eu convidei eles aqui hoje para falar sobre isso justamente porque na primeira conversa que eu tive com eles, eu achei que eles têm um tratamento super diferente dos proprietários, de aquisição de imóveis e do portfólio deles, e eu achei que seria super rico ter essa perspectiva diferente de crescimento estável e saudável de um negócio, né? Criando parcerias de longo prazo. Então, começar agradecendo vocês estarem aqui, Matheus e Renato, obrigada pela participação. E vocês podem se apresentar, falar um pouquinho de vocês e da Vossa Bossa para o pessoal que está assistindo? Opa, boa tarde, tudo bom? Eu sou o Matheus. Eu sou o Renato. E a gente tem a empresa, a Vossa Bossa, já faz uns 8 anos. E enfim, é uma empresa de locação de curta temporada, gestão de apartamentos em São Paulo. A gente já teve até em outros endereços, mas o nosso foco, até pela logística de tudo, é muito focado aqui na região de São Paulo, a região mais central, próxima à Avenida Paulista. E a gente já está aí nessa jornada desde 2012, mas a gente começou pequenininho, lá com uma unidade, alugando um quarto. Atualmente a gente tem 55 apartamentos, né? Nós somos os sócios da empresa e na vida também somos casados. Atualmente a empresa tem cerca de 15 colaboradores, entre registrados, CLT integral, né? E os freelas que nos ajudam. Vamos voltar lá para 2012 para entender melhor como vocês entraram nesse mercado. Podem contar um pouquinho para a gente? Sim. Acho que cada um a gente veio de perspectivas diferentes, né? Antes de conhecer o Renato, lá em 2005... Antes de existir Airbnb... Nem sei se existia, mas acho que se existisse não era tão difundido. Eu não tinha conhecimento. Eu usava um site chamado Craigslist, que é mais difundido lá fora do que aqui no Brasil. O Craigslist é um site que você vai para fazer tudo, basicamente. Você faz locação, anuncia seu quarto, imóvel, ou pode até site de relacionamento e emprego. E aí eu anunciava lá, tinha uma casa de 4 quartos que eu mobiliava e alugava por temporada. Isso em São Paulo? Isso em Toronto, no Canadá. Ah, tá. Uhum. Eu passei um bom tempo lá, uns 7 anos, voltei em 2011, 2012 para cá. E essa foi a minha experiência inicial com locação de curta temporada. O Rê já tem outra. Eu já sou diferente. Antes mesmo também de conhecer o Matheus, eu morava sozinho na casa da minha família, que também tinha muitos quartos. E aí acabou que cada um foi para um canto, eu morava sozinho, fazia faculdade, e eu comecei a hospedar gente pelo Couchsurfing. Hoje até ainda existe, né? Então eu hospedei muita gente lá em casa e ainda peguei assim aquela época que começou uma vinculação com alguns outros sites, tipo Airbnb. Antes mesmo dessa... Eles tiveram uma época que até você puxava comentário de um para o outro, tinha Não sabia. Teve uma época que teve isso. Então eu fui mais capitalista, né? Eu já comecei a alugar. O Matheus, ele trouxe a Eu já queria rentabilizar. Tinha que pagar o aluguel, não só o aluguel, mas tinha que pagar a faculdade, né? Renato oferecia o sofá de graça. Como tinha muitos quartos, eram quartos, assim, já ficou, às vezes, grupos de um em cada quarto, assim. Foi super bacana, fiz bastante amigos para a vida, assim. Então, acho que o começo foi muito orgânico nesse sentido, né? A gente começou com essas experiências. E aí, logo depois, quando a gente já estava junto, né? A gente... Isso muito tempo depois. Né? 7, 8 anos depois que a gente se conheceu, porque essa minha primeira experiência foi em 2005. E aí, lá para 2012. 2012 foi quando a gente começou mesmo a fazer locação de quarto em São Paulo. Isso. A gente primeiro foi para o Rio de Janeiro, e a gente... um colega de trabalho do Matheus comentou do Airbnb, né, da locação por temporada. A gente foi para o Rio de Janeiro e aí a gente foi hospedado com uma senhorinha assim super fofa. Foi uma experiência maravilhosa. Foi um quarto na casa dela, em Copacabana. Aí assim a gente conheceu ela um dia, no outro ela estava fazendo a ceia de ano novo com a gente. Então a gente ficou assim apaixonado pela experiência. E aí a gente voltou para São Paulo e falou: não, eu quero fazer isso. E aí a gente começou a disponibilizar o nosso quarto. Nosso próprio quarto. Quando a gente viajava... A gente viajava bastante. Então a gente falou, por que não, né? Uma renda extra. Então
Então, a gente disponibilizava o nosso quarto em Pinheiros, mas teve um grande porém nesse caso. A gente tinha uma roommate. E aí, assim, para ela foi super chato, e aí ela não gostou, e logo ela saiu. Tadinha, super fofa. Um beijo, Cíntia. Foi um passo necessário. A gente perdeu a Cíntia para poder crescer essa ideia. E a gente achava fantástico a possibilidade de receber pessoas de vários países e poder ter essa troca. Então, inicialmente, era muito essa ideia de comunidade que tinha desenvolvida pelo Airbnb. Nem sei se a gente podia falar tanto aqui do Airbnb, porque eu acho que não... Tranquilo, pode falar o que quiser, gente. Foi onde a gente começou e nos apaixonamos. Assim, foi uma experiência muito boa. A gente alugou um apartamento dessa senhora no Rio e no dia seguinte a gente estava ceando com ela pré-Réveillon. Então, foi muito bacana. E aí a gente quis trazer isso para São Paulo, perdemos uma roommate, mas ganhamos aí muita experiência, porque a gente começou a alugar o quarto ao lado. O quarto dela, não mais o nosso. Então, a Cíntia foi embora, mas ela pavimentou o caminho aí para a gente começar a fazer isso. E daí a gente viu que era uma plataforma interessante, que a gente podia prospectar apartamento e que talvez valesse a pena a gente administrar um apartamento nesse sentido, inteiro. E fizemos isso. E foi começando com um apartamento aqui na Frei Caneca. Mas o apartamento não era de vocês? Não era. Esse não. Isso, aí a gente teve essa sacada. Isso se lembrando que é sacada porque há 8 anos, 9 anos. Sim, muito tempo atrás. E aí a gente pensou, poxa, se está funcionando com esse quarto aqui do lado, por que não um apartamento inteiro, né? E aí eu lembro que na busca você colocava assim, tinha pouquíssimas coisas em São Paulo, sabe? Eu tenho até uns prints assim no meu computador, eu printava a tela do Airbnb por algum motivo, assim, o Airbnb era horrível, assim, foi mudando ao longo do tempo, né? Horrível é grosseiro, porque não, mas a ideia era boa. Não, mas era meio chucro, né? A plataforma não era tão elaborado como é hoje em dia. Estava começando. E a gente fala que é uma sacada, hoje em dia não é uma sacada. Colocar apartamento para alugar no Airbnb é uma coisa natural. Mas há 8, 9 anos atrás era realmente uma coisa muito nova, muito diferente. E explicar isso para os proprietários na época era assim, a gente ouvia muito não. Até que a gente começou a pensar assim na possibilidade de ter o nosso próprio imóvel. E aí fomos daí. Aí vocês decidiram, enfim, comprar um imóvel para isso, é isso? Eu quero entender os passos de vocês. Isso. Depois de uns 4 apartamentos já de terceiros que a gente administrava, a gente comprou um aqui na Bela Sintra. E foi ótimo, a experiência foi muito boa, rentabilizou bem, e aí a gente foi crescendo. Hoje em dia a gente não era full time nisso, tá? Tem isso. A gente o Matheus, ele trabalhava com importação e exportação numa empresa... Uma multinacional alemã aqui no Brasil, e o Renato trabalhava na Cielo. Então, a gente, além de tocar esse dia a dia dos apartamentos, que começou a consumir a gente bastante, a gente teve que focar no trabalho, né? Chegou um momento que, claro, não deu mais para mim, e eu fui o primeiro a levantar a mão e falar, eu quero focar nisso, entendeu? Legal. Pô, super, super interessante. E como que vocês, vamos assim, né, tentar explicar como que vocês saíram lá daquela ideia de conversar com alguns proprietários, ter o imóvel de vocês, para chegar no tamanho de portfólio que vocês têm hoje? Assim, vocês sempre prospectaram ativamente? Como que foi esse processo ao longo dos anos? Então, depende da época, né? São 8 anos, é um bom tempo. Então, no começo... a gente tinha que prospectar ativamente, porque tinha uma questão também, a prospecção ela não era simplesmente ir lá e falar, olha, tem uma empresa e vamos alugar por temporada esse apartamento. Começava muito antes, assim, de explicar o que é um aluguel de temporada, explicar que a gente tinha os sites que a gente anunciava, todo o trabalho que a gente fazia, então era muito mais explicativo para o proprietário. Aí os que entendiam, eles davam a oportunidade para a gente e a gente absorvia na carteira. A gente tinha que trabalhar um mindset diferente dos proprietários na época, né? E quanto mais conservador o proprietário, eu sabia que não ia vingar, não ia rodar. Então, a gente tinha que pensar num proprietário que tinha uma cabeça mais aberta e uma mentalidade mais de investidor. Aos poucos, isso foi ficando mais fácil. Hoje em dia, é muito mais fácil. Você fala,
Airbnb, a pessoa sabe o que é? já sabe o que é. Você fala locação de curta temporada, tem tanto competidor, tem tanta empresa fazendo isso, especialmente aí na Europa. A gente teve a oportunidade de explorar isso, já está muito mais difundido do que aqui, apesar de ter muitos competidores, muitas empresas já no Brasil. Eu acredito que essa profissionalização se deu muito mais cedo aí do que aqui, até porque já é bem regulamentado, bem regularizado aí, e aqui a gente ainda está para chegar nesse passo, enfim. E hoje em dia, então, assim, essa foi a dificuldade no começo, e hoje em dia não temos essa dificuldade, porém temos a competição, que ela toma aí parte de uma possível carteira, apesar de não precisa, a gente não precisa explicar nada. E normalmente, para a gente, vem muito no boca a boca. Isso tem, nos últimos, diria, 2, 3 anos, vem muito indicação de amigo, tio de amigo, primo do tio do amigo. E dos proprietários. E dos próprios proprietários, que às vezes têm mais de um imóvel, eles veem uma certa estabilidade aí de não ter o apartamento no mercado. Tem apartamento que está com a gente desde o início da empresa. Então, assim, a grande maioria de quando a gente começou ainda está com a gente. Então, assim, isso é um ganho para o proprietário, que não tem essa rotatividade de entra e sai, enfim, como são estúdios, é muito voltado para um público de estudantes, se você for alugar por longo prazo, né? Então, ele não tem essa rotatividade de deixar o apartamento vazio 2 meses, 3 meses, procurando uma nova locação, porque a gente está com um apartamento nesse período integral aí, 7 anos, e tem sido assim, muito boca a boca ultimamente. Então, indicação é o melhor marketing, né? Boca a boca, o prospect, potencial cliente, aí já chega mais aberto e mais, enfim, disposto a entender o valor do negócio de vocês. Mas eu quero saber, entender melhor a estrutura da empresa de vocês. Existe alguém designado a falar com essas pessoas que vêm por indicação hoje para provar o valor e fechar uma venda no modelo que vocês entendem que funciona? Sim. Existe. É o melhor funcionário da empresa, que sou eu. Não, tem sido... Essa parte a gente prefere fazer porque como a gente escolheu crescer organicamente, a gente prefere desenvolver esses relacionamentos direto com os proprietários. Eu acho que é uma das maiores pontos fortes da empresa, nosso especificamente, é a decisão da gente estreitar esses laços e ter uma coisa mais personalizada do que uma coisa escalonada, fria, no qual eu ponho a Érica ou o Rodrigo para tocar. Eles tocariam muito bem, mas eu acho que ter esse tete-a-tete é muito importante e isso nos rendeu outros apartamentos, outros relacionamentos, outras sugestões. E a gente é conhecido como os meninos. Geralmente, por exemplo, o pessoal quer falar, eu tenho uns meninos aqui para... Eu acho que daqui a pouco eles vão mudar para os moços, os senhores, mas por enquanto é os meninos ainda. Enquanto o Botox durar, será os meninos. Legal. E como que funciona melhor esse relacionamento e esse contrato de vocês com os proprietários? Porque eu fico muito interessada nesse longo relacionamento que vocês mantêm com os proprietários. Como é que é isso? Isso está em contrato? Como que vocês se relacionam com eles no dia a dia? Como é que vocês provam o valor também para fechar esse contrato? Quero entender todo esse processo. A gente trabalha, o nosso modelo, a gente tem um modelo de percentual, que é um comissionável, né? Não dá para fugir desse, que é o que mais prevalece no mercado. Mas o nosso modelo, depois eu até posso explicar um pouco melhor sobre quais imóveis a gente prospecta normalmente, ele visa uma rentabilidade garantida para o proprietário. Então, a maioria é uma rentabilidade garantida. Então, isso nos faz com que o dia a dia não seja tão intenso com o proprietário. Mas tem um relacionamento normalmente de expansão, principalmente no começo, porque a gente procura imóveis, já explicando aí, né? A gente procura imóveis que eles têm muito potencial, mas talvez não estejam sendo aproveitados agora. Então, por exemplo, um que ele não está mobiliado ou não está reformado, a gente entra em contato com o proprietário, ele entra com a gente entra com mobília, a gente reforma, e aí tudo é negociado, né, em relação do que ele vai arcar, ou que a gente vai arcar de custo, para poder dar uma rentabilidade já garantida, fixa para ele. Então, nesse começo, principalmente, a gente acaba criando um vínculo super forte com o proprietário, porque a gente mostra que, por exemplo... Que a gente se importa com o imóvel. Se importa até com os custos dele. Sim. A gente está fechando um agora, tem que comprar uma geladeira. Eu falei, então vamos esperar sexta-feira, porque vai ter Black Friday e você vai gastar menos. Então, sabe, são esses detalhes de honestidade
e que você cria um relacionamento positivo. Também ao longo dos anos, assim, sendo bastante honesto, qualquer imprevisto, sempre entrar em contato e pagar sempre em dia, essas coisas. Então, os nossos básicas. contratos, eu acho que são mais assim, no sentido de, dependendo do nosso grau de intervenção, o quanto a gente vai alterar o imóvel, nosso contrato vai refletir isso, né? Então, ele vai ser mais duradouro ou menos duradouro. O valor que a gente vai pagar vai depender desse grau de intervenção. Tem apartamento que a gente entrou, mudou piso, tirou parede, enfim, do zero. E tem outros que a gente entrou e só trouxe o talher, entendeu? Isso. Então, assim, e isso também vai determinar o nosso grau de relacionamento com os proprietários. Tem proprietários que eu realmente nem sei o nome, mas a grande maioria eu tenho esse contato pessoal. Eu sei que tem filho, eu sei que tem casa no interior de São Paulo. Então, tem esses dois lados, né? E tem também um fato bacana que estou lembrando agora, que é bom entender assim, o momento de cada proprietário. Por esse relacionamento mais próximo, um exemplo que agora na pandemia a gente teve bastante proprietário precisando vender o imóvel. E aí a gente se torna um ponto aí de ajuda para eles. Sim. Enfim, a pessoa precisa vender, vamos colaborar. E aí a gente passa o calendário direitinho para eles. Tem alguma visita em caixa entre uma estadia e outra. Tem essa vantagem, né? Porque a pandemia trouxe aí umas mazelas que, enfim, né? A renda caiu, a crise está aí. Isso. E muitos proprietários colocaram os imóveis para alugar. Para vender. E a grande maioria que colocou, a gente vem fazendo essa escalinha, né? Toda vez que tem uma faxina, a gente fala uma oportunidade de mostrar seu apartamento. Isso mostra, né, que a gente está colaborando e entendendo a necessidade dele. A gente, claro, não quer que isso aconteça, porém, a gente já teve uma venda que foi finalizada e a pessoa só comprou porque já estava alugado e estava já com essa tarifa. Que estava na nossa carteira. Na nossa carteira. E, inclusive, e aí também acontece tem acontecido ultimamente, de alguns investidores entram em contato conosco, falando, olha, eu quero comprar algum apartamento da sua carteira. Se eu comprar, você pega? Ou se eu comprar, você aí manda a foto para mim antes de comprar o imóvel. Interessante. É super bacana. E aí acaba desenvolvendo um relacionamento com o proprietário antes dele ter um imóvel. Então, eles pedem dica de que deve colocar antes, enfim. O relacionamento ele vai até antes do imóvel ser comprado, porque a pessoa já vem pedindo dicas se acha que essa localização é boa, enfim. E tem dado certo dessa forma. Mas, assim, a gente tem os dois modelos. A gente tem um modelo que a gente conhece o proprietário e tem um modelo que a gente também não sabe quem é, porque a gente foi intermediado por um corretores parceiros. A gente tem uma parceria com 2 corretores fortes aqui na região e isso também tem nos ajudado a crescer e expandir. Isso é super interessante. Vocês podem falar dessas parcerias, como é que elas funcionam? O corretor de vendas, o corretor já vende... Ele já é o corretor que autônomo, provavelmente já tem a sua própria empresa e atua aqui na região. A gente foi do céu ao inferno com corretores, né? Porque no início, quando a gente estava começando a atuar e a gente, por exemplo, foi pegando 7, 8, 10 apartamentos num prédio, a gente já teve esse atrito inicial com corretores que não entendiam, que estavam perdendo o share de mercado, achavam realmente que a gente ia, enfim, fechar o negócio deles. E eu acho que hoje em dia o mindset mudou e eles já estão vendo que isso é uma parceria, uma possibilidade dele fechar mais negócios. E hoje em dia a gente tem 2 corretores parceiros que nos dão essa visibilidade de qual proprietário e qual unidade tem a nossa cara. Tem uma que entra em contato comigo direto, Renato, eu achei um apartamento que é a cara de vocês. Meninos, é a cara de vocês. E aí a gente já vai ver e na maioria das vezes realmente é. Então isso já nos poupa bastante trabalho de ficar prospectando ativamente. Acho que hoje em dia a nossa prospecção ativa é bem baixa. E na verdade o que a gente tem, infelizmente, tido que negar, principalmente por conta da pandemia, enfim, a gente não pode ter uma postura muito agressiva de crescimento, então a gente teve que negar bastante coisa, infelizmente. Esse período choveu gente ligando e falando do meu apartamento, enfim, né? Não tinha mais faculdade, não tinha mais, enfim, não tinha viagem empresarial, então tinha muita gente com apartamento vazio, apartamento que foi entregue, então a gente recebeu desde abril muito telefonema pedindo que a gente fosse ver os apartamentos e colocasse para alugar. Infelizmente
não deu para a gente absorver. Não deu para a gente absorver porque é um período de instabilidade que a gente está sendo mais conservador nesse 2020 aí, nesse 2020. Eu fiquei super interessada com uma coisa que vocês falaram, né? Que é retorno garantido para o proprietário. Vocês, de alguma forma, têm que provar isso? Vocês mostram outros casos de outros imóveis? Ou no porte que vocês já estão, as pessoas confiam em você? Como é que vocês provam isso para o próximo? A gente chega num valor, normalmente de mercado, ou enfim, negociável, depende do estado do apartamento, milhões de variáveis, e faz isso em contrato com o proprietário. Enfim, e a gente se vira para rentabilizar. A gente não tem que fazer um fechamento no fim do mês para comprovar que aquele do valor que está sendo pago. Esse cenário seria mais para o comissionado, né? Que a gente também tem, mas... Que a gente também tem, mas não é o nosso foco e não é o nosso forte. Porque aí você realmente tem que prestar conta de todo o recibo, tudo que você fez, manutenção, limpeza, no fim do mês, e fazer um fechamento com o proprietário. Nesse outro cenário, não. A gente não tem que abrir esses números. É mais um valor fixo, o proprietário se sente confortável ou não, e aí a gente parte daí para fazer o contrato. E aí isso pode nos trazer um resultado positivo ou negativo. Que já teve bastante. Mas dá flexibilidade a vocês de tomarem decisões em relação ao imóvel, né? Fica exclusivo. A gente não trabalha com administração compartilhada, que, enfim, alguns na competição eu vejo muito que tem um calendário que você compartilha com outras empresas, com o próprio proprietário mesmo. A gente prefere não, porque, enfim, a gente não quer trabalhar com overbooking, a gente não quer ficar correndo atrás do rabo nesse aspecto. Mas é isso. Eu fiquei muito interessada no contrato de vocês, que é um pouco diferenciado, né? E ele demanda uma confiança muito grande do investidor, do proprietário, né? Eu estou interessada em como vocês convencem eles a investir, né? E topar esse negócio com vocês. Como que eles... Sim, porque o perfil de proprietário que a gente normalmente fecha não é tão acostumado com curta temporada, mas a gente tem bastante calo aí em convencer nesse sentido. Mas hoje em dia a gente tem um respaldo muito maior pelo tamanho da empresa. Tem alguns prédios que a gente tem bastante unidades, então a gente é conhecido, não é um grande problema. Os corretores parceiros também, eles nos trazem... a gente já tem uma relação mais íntima, então eles trazem esses apartamentos na carteira deles, que aí eles têm o contato com o proprietário que é mais próximo. Então acaba que tem sim uma relação de confiança que é importante, e isso foi uma coisa que, né, graças a Deus, a gente trouxe ao longo dos anos, né, pela empresa. Não foi sempre assim, né? Não foi sempre assim. E aí também, assim, o único porém que a gente tem muito ainda que explicar é em relação as pessoas não entendem, por exemplo, poxa, vai ficar entrando e saindo gente do apartamento, vai ter um desgaste, que é o que eles não entendem. E aí, na verdade, o que eu falo, olha, você pode primeiro visitar qualquer unidade nossa para você ver o estado de conservação, e segundo que se um apartamento queimar uma lâmpada, eu tenho que trocar no mesmo dia, porque o próximo hóspede que chegar, clicar no interruptor na acender a lâmpada, ele vai me reclamar. Então, muito... Nosso grau de manutenção é muito maior do que uma locação padrão de longa temporada, né? Que você pode deixar a coisa se deteriorar, enfim. Então, a gente tem esse cuidado. A gente tem 2 manutencistas, um mais focado em hidráulica, que é quase todo dia o problema hidráulico, e um voltado para elétrica. Então, a gente trabalha nessa linha de convencimento, mas hoje em dia tem sido mais tranquilo nesse sentido. Ainda bem. Hoje em dia... E o retorno e a rentabilidade do imóvel está em contrato? Não. O cálculo específico aberto, não, mas a gente faz esse cálculo antes de fechar, né? Se eu for investir 20 mil no apartamento para colocar ele para rodar no mercado, 20 a 30 mil, o meu contrato vai ser um pouco mais agressivo. Agora, se eu entrar e o apartamento já estiver pronto... porque está em contrato a rentabilidade para o proprietário. Para o proprietário, Essa rentabilidade fixa... Mas para a gente é o risco, a gente assume o risco. A gente teve muito nessa pandemia apartamentos que a gente não conseguia rentabilizar porque não tinha ninguém vindo para São Paulo. Estava uma cidade fantasma.
Então, a gente teve muito prejuízo, não só na pandemia. O que a gente ganha é no combo, né? São 50 e 55 apartamentos. A gente consegue consolidar uma operação logística com lavanderia profissional, mitigando aí custos. Então, tem um escritório que funciona também como um pouco de depósito. Então, isso ajuda no operacional, mas a gente teve resultados negativos e a gente teve que absorver isso porque o contrato que a gente tinha estabelecido foi dessa forma. Isso é interessante porque é um diferencial de vocês, o quanto vocês, pelo que eu estou entendendo, o quanto vocês abraçam o imóvel para o cliente, né? Isso exatamente. ajuda no relacionamento com o proprietário. Isso tem pontos bons e pontos ruins, né? Sim, ao mesmo tempo que, como a gente disse já desde o começo, isso nos impede de crescer numa velocidade muito agressiva. Mas isso é uma decisão que a gente já tomou há muitos anos e a gente está satisfeito dessa forma, porque a gente gosta de ter uma vida também, além da empresa. Uhum. Eu fiquei interessada também no que vocês falaram, né? O que é um imóvel que é a cara de vocês, né? Que vocês deram exemplo aí da corretora falando isso. Como que vocês selecionam os imóveis? Como que vocês selecionam os imóveis? Não, é um imóvel bem imóvel rentável em São Paulo? É um imóvel bem localizado. Eu acho que não só a cara do imóvel, mas a cara do proprietário. Eu acho que ela já entende, a corretora, ou o corretor, no caso, já entende que o proprietário é um investidor, que é um cara, uma mente mais aberta. E, além disso, acho que localização para a gente é primordial. Tá próximo de pontos como o transporte público aqui em São Paulo. Todos os nossos apartamentos são próximos de metrô, enfim. E a gente sempre... Uma coisa que a gente sempre gostou de falar, assim, eu entrar num apartamento e falar assim, eu moraria ou alugaria por temporada aqui? Se a resposta for mais ou menos, a gente prefere não fechar. Lógico que quando a gente entra no apartamento, muitas vezes ele tá feio, assim, né? Precisa de uma reforma. Capenga. E aí a gente quer o trabalho que a gente tem. Mas, principalmente localização. Porque a gente viaja... pode falar. Não, desculpa, eu te interrompi. Pode falar. Eu comentei que a gente viaja bastante também, a gente sempre gostou de viajar. E a gente percebe que a localização assim, é muito importante. Porque por mais que você vá para uma cidade e fique bastante no apartamento, a maior parte do tempo você vai passar fora, fazendo seus compromissos. Não ser na pandemia, né? Que a gente... não ser na pandemia, mas a maior parte do tempo você vai para explorar a cidade. Então, assim, ter uma localização boa é primordial para a gente. E para a gente tem funcionado muito locais que não são bem abastecidos por hotéis. Vizinhanças como Santa Cecília, Vila Buarque, que a gente tem apartamentos na região próximo, não tem muito hotel. No entanto, são vizinhanças sensacionais que você pode explorar São Paulo de uma perspectiva de um local, de uma pessoa que mora aqui e se sentir mais paulistano nesse sentido. Então, a gente tem focado em prédios históricos também, como o Copan, que é uma experiência super legal, você ficar num cartão postal. Então, o Copan foi bem a parte, assim, que assim, foi sempre meu sonho ter unidades no Copan. A gente deu sorte de fechar uma unidade, aí então a gente ficou tão apaixonado que eu comprei uma unidade de lá, a gente reformou inteira, tá super fofa, muito orgulho do apartamento, aí a gente tá com mais uma unidade lá, então são 3 agora no momento, mas é um super exemplo disso, que a localização é muito boa, ali no centro, é super acessível, tem restaurantes maravilhosos ao redor, é próximo do metrô, mas é uma região que não é tão explorada assim turisticamente. Então, eu acho que, de certa forma, a gente até colabora aí em turismo da cidade. De pretensão. Talvez não, mas assim... Claro! Não, mas é que eu acho que tem muita gente que procura esse tipo de experiência, de não ficar num hotel, num ambiente tão estéril, tão limpinho estéreo, né, na palavra. Acho que é isso mesmo, que prefere ficar sentir que tem um ambiente mais residencial, uma rotina um pouco diferenciada do que você ficar sei lá, na Berrine, no Marriott, por exemplo, né? Eu acho que a experiência é outra. Nada contra o Marriott. Maravilhosa. Deve ser maravilhoso. Mas são experiências bem diferentes, né? Isso. Eu acho que isso é um ponto bem importante porque fala muito de que imóveis vocês escolhem e também pelo fato de existem 2 tipos de empresa nesse ramo que eu vejo que se diferem muito, que são as empresas que abraçam no portfólio, porém não mexem para uma padronização do imóvel,
Porém, existem outras empresas que abraçam desde o início, reforma e tudo mais. Por que vocês decidiram abraçar desde a parte da reforma? E pelo que vocês estão me falando, vocês chegaram a trocar piso de alguns imóveis, então não é simplesmente, né, fazer alguma adaptação. É, de fato, reformar o apartamento ou o imóvel. Por que vocês decidiram por esse caminho? Nossa, primeiro eu acho que foi muito natural, foi dando boa certo. Pergunta. Me dá 10 minutos. Uma boa pergunta. Eu acho que foi natural e também a gente queria se diferenciar do que já tinha no mercado, né? A gente não queria entrar com essa proposta de valor comissionado que já está super difundida. A gente queria ser um diferencial. A gente na verdade, a gente começou até antes de existir esse modelo que entra no mercado comissionado. Eu não sei. Acho que foi mudando. No início a gente não tinha tanto, até porque a gente não tinha aporte financeiro, mas a gente não tinha tanto essa pegada de reformar o apartamento. Hoje em dia a gente prospecta muito baseado nos prédios que a gente moraria, enfim. Eu acho que assim, o grande pensando aqui, a nossa proposta é que o proprietário não tenha trabalho. Ponto final. Então e nem risco, né? Que é o caso da rentabilidade fixa. Mas a questão do trabalho, eu pego a unidade dele e falo, olha, vai precisar disso, disso, disso. Isso você vai arcar, por exemplo, piso, que é uma coisa que, né, se rescindir esse contrato, vai ficar no apartamento. A gente normalmente paga, enfim, e vê como vai descontar isso. Mas a gente não quer que o proprietário tenha trabalho. Então, a gente entra, intervém e ele vai ter a rentabilidade dele conforme o contrato. Então, eu acho que é mais... Perfeito. Porque funcionou desse jeito e acho que a proposta da empresa é essa. E deixa eu perguntar agora, fiquei curiosa sobre... Vocês devem ter muitos insights na experiência de vocês do que funciona dentro de um apartamento, né? Para ter reviews interessantes, vocês fazerem essa reforma. Vocês podem ajudar a gente em algum sentido nisso? Quando vocês reformam, o que vocês acham que um apartamento ou um imóvel precisa ter para alugar bem? A gente acabou de adquirir outra unidade que a gente está reformando, e aí tem tudo que a gente está reformando, pensa-se num lugar de temporada. Por exemplo, muitos armários. Não é uma coisa que é super necessário. A gente, às vezes, armários embutidos em todo o apartamento não é necessário. Então, é algo que realmente a gente não... Como a gente vai focar em locação de curta temporada, não faz tanto sentido. Porque para quem vai morar muito tempo, talvez faça. Não quer dizer que não tem armário. Tem um armário suficiente para você passar uma temporada. Isso, então, assim, a gente gosta também de trabalhar com ambientes abertos, iluminados, arejados. Então, nesse apartamento específico que a gente adquiriu aqui, da carteira nossa mesmo, como os proprietários nos Jardins, a gente tirou parede de praticamente tudo. Se pudesse, tirava mais. É que se tirar mais, o prédio cai. Então, a gente gosta de cozinha comunicando com a sala, para comunicar com ambientes, para você ter uma experiência de quando você está cozinhando, com a pessoa que está viajando com você, sua esposa, filho, enfim. Então, tem vários detalhes, né? Falando assim, pensando, lâmpada desde a lâmpada da sala, iluminação, a guarda que tem que ser amarela, iluminação quente. Mas isso a gente foi aprendendo, tá? Porque quando os primeiros apartamentos que a gente pegou era a iluminação de hospital mesmo. Era branca porque era mais barato. E era roupa de cama 100% poliéster da Americanas, assim, aquela bem estampada, que eu comprei na promoção. Hoje em dia eu vejo que esses são os erros, né, federais, que a gente fez muito no passado. Sim. E inclusive, a gente continua aprendendo. A gente continua aprendendo, claro. Que é um processo. Mas na época a gente achava que estava arrasando com a roupa de cama 100% poliéster. Nossa, eu lembro desse dia que o Matheus chegou com assim, uns 10 lençóis assim, coloridos. Promoção na Pernambucana. Parecia assim, capa de. Acho que a gente tinha quatro apartamentos, assim. Vamos. Muito bom, muito bom. Então, vocês têm uma especificidade, né, na reforma do imóvel e tudo mais, e na escolha de proprietários de imóveis. Vocês percebem que isso reflete em vocês terem um cliente com um perfil específico ou não? Vocês pretendem atrair todo cliente final, o hóspede. O hóspede mesmo. Isso faz vocês terem uma cara da empresa e ter um hóspede... Não? Eu diria que, assim, é uma coisa que eu aprendi, que cada local... Isso em São Paulo, tá? Mas isso deve se aplicar em outras cidades. Cada local da cidade atrai um tipo de público.
tem um local que é viajante empresarial. Uhum. E nesse aí a gente sofreu durante a pandemia, porque não teve mais viagem a trabalho. Tem locais que são mais turísticos. 99% turísticos. Inclusive, até uma coisa que eu discutia bastante em reuniões com o Airbnb inclusive, o share entre, por exemplo, Airbnb e Booking, ele é claríssimo. Você vê esse tipo de localização e outra. Quando você está mais próximo da Paulista ou da Brigadeiro Faria Lima... É empresarial Desculpa, da Faria Lima é mais empresarial. Quando você está mais no centro ou uma pegada mais piscina infinity, já é um turismo mais de lazer. Aí muda também quando eles reservam. Então, isso... semana versus final de semana. Isso muda muitas coisas, né? Precificação de feriado. Então, o perfil muda muito de localização. Mudou certo nosso hóspede, muito. Uhum. Acho interessante que o diferencial da empresa de vocês está no relacionamento com o cliente proprietário, né? E não no segmentar para alguma coisa, porque muita gente que está começando pensa assim, eu não consigo concorrer com todo mundo, então vou segmentar o meu negócio de alguma maneira, né? E vocês se diferenciam justamente pelo relacionamento com o proprietário, mas abraçam qualquer tipo de pessoa que pode se interessar pelo portfólio de vocês, né? Porque justamente isso é um insight muito importante, que dependendo do imóvel, onde ele está localizado e como ele vai ter clientes diferentes, né? Cliente final, no caso. O hóspede, o locatário de curta temporada vai definitivamente ser diferente dependendo do CEP e o que o seu imóvel oferece, né? Se tem piscina, academia, sauna, se você tem um desktop para a pessoa trabalhar. Então, isso vai, sim, sem dúvidas, impactar nesse cliente final aí. E tem casos de localizações que não deram certo. E aí... Foi prejuízo repetitivo e a gente, infelizmente... Tivemos que encerrar o contrato. Tem prazo mínimo, né? E depois a gente encerrou. Tem um risco. A gente está falando só do que deu certo, né? De maneira geral. Claro. Né? Claro que já teve uma prospecção que deu errado e não teve uma boa resposta. Enfim, e aí a gente teve que se virar nos 30, se reinventar, cumprir o contrato ou pagar a multa rescisória. Então, acontece. Vamos falar um pouco de erro e aprendizados, que pode ser muito interessante para quem está começando e crescendo. Então, compartilhem aí com a gente assim, os maiores erros de vocês e o que vocês aprenderam com eles. Nossa, sim. Além da roupa de cama 100% poliéster que eu comprei de maneira desnecessária porque estava na promoção, eu acho que essa captação de imóveis é o momento mais importante, né? Porque é onde você vai criar um comprometimento longo e duradouro, e isso pode te impactar financeiramente. Isso pra gente, né? Pra gente. Porque tem empresas que não focam no longo e duradouro, né? Que é justamente nossa proposta de valor como proprietário, que seja uma coisa longa e duradoura, que ele não tenha dor de cabeça por muito tempo. Então, esse processo de prospecção nosso aí, de captação de imóveis, ele é mais longo do que, digamos, de outras empresas. Requer muito mais energia nossa do que simplesmente um apartamento que está pronto, eu capto ele e recebo uma comissão por isso. A gente adora apartamento que está pronto também, tá? É maravilhoso. A gente não tá, a gente também trabalha com esses, mas como a gente vai fazer um contrato mais longo e duradouro, eu acho que os nossos erros no início foram muito relacionados a isso, né? Por não ter experiência, 8 anos atrás no mercado, a gente acabou captando alguns imóveis que não tinham uma rentabilidade boa e, na verdade, estavam impactando o resultado para baixo. Então, essa análise tem que ser feita com mais calma. Por isso que esse processo de aquisição e captação de imóveis, a gente errou bastante, mas nem tanto. A gente conseguiu superar. Então, acho que esse é um ponto 1. Ponto 2 é a automatização dos processos, sempre. Nossa, assim que agora puder. Vai vir o jabazinho para a Stace. A Stace foi assim, um divisor de águas para a gente. A gente, na verdade, tentou um outro software há 5 anos atrás. Foi um desastre. Espanhol, assim, porque ele não era brasileiro. Aí, um exemplo assim, bem chucro. Dava meia-noite lá, ele bloqueava todos os meus calendários aqui. Tem uma diferença de horas. 6 horas, às vezes. Então, eu perdia muito. E aí, assim... Foi super traumatizante, rescindi o contrato em 2 meses, eles não tinham suporte tão bom. A gente tinha mais trabalho para ficar tentando falar com eles o suporte
enfim, foi uma experiência horrível. Isso traumatizou a gente de um ponto que a gente não queria mais trabalhar com Channel Manager. Então, a gente ficou por muito tempo manual, sincronizando tudo, criando anúncio por anúncio, indo em 7 plataformas diferentes, nosso site, enfim. Então, mas a gente está fugindo da tua pergunta, né? Isso acaba crescendo a empresa de forma desnessacária, imagino, Isso, né? a automatização foi um processo bom. E a isso gente é um aprendizado, tá super dentro da pergunta. Automatizar processos, a gente não só em relação a Stace, que ela automatiza muitos dos processos, mas a gente tenta otimizar o máximo em tudo. Desde a equipe de limpeza, da gente tentar montar uma estrutura em um prédio só, o máximo possível, né, para que a equipe de limpeza fique só num local e não tenha que ficar para lá e para cá, quanto a lavanderia profissional que vai coletar apenas roupas brancas, sem trabalhar com... Acho que a grande lição é otimizar os processos da melhor forma possível. A gente quebrou muito a cabeça nos primeiros anos, tentando centralizar tudo na gente e não automatizando os processos. Isso foi um erro que provavelmente a gente podia estar o dobro do tamanho, ter acelerado o processo de crescimento, mas foi bom porque foi o nosso processo de aprendizado. Então, certeza eu teria, por exemplo, no início, quando a gente tinha 4 apartamentos, quando faltava alguém da limpeza, nós íamos limpar, entendeu? Então, assim, a gente não tinha... E não ficava bom. Não ficava bom. Então, a gente não tinha um backup nesse sentido. Então, a gente saía correndo. Hoje em dia, a gente tem faxineiras, ajudantes gerais, 5 com carteira assinada, tem 5 que são freelancer e que vêm como folguista. Então, a gente tem um backup. Então, a gente tem uma estrutura maior. A gente tinha medo, por exemplo, de abrir um escritório. Meu Deus, é um custo que realmente a gente não precisa, a gente não vai absorver, vai comer a nossa margem. Hoje em dia é super importante, porque o nosso escritório é super central, na Rua Augusta, com a Bela Sintra aqui, uma saída para cada lado. Então, é estratégico para a gente ter como ponto de coleta de roupas, distribuição de produtos de limpeza, armazenamento de eletrodomésticos, etc. O que vocês entendem na empresa de vocês especificamente que deve ser terceirizado e automatizado e o que deve continuar personalizado e manual, digamos assim? Bom, a gente tem terceirizado a lavanderia profissional, porque o processo deles é muito bom. Eu acho que tudo que é melhor terceirizado, você não tem terceirizado. O que é melhor você absorver. Você é redundante, ela quer saber o que... Não, de qualidade, assim. Eu sei que se... a lavanderia, por exemplo... Já teve um tempo que nós lavávamos no próprio prédio, né? Tem lavanderia, as próprias equipes de limpeza ia lá e lavava no próprio prédio. Demorava muito. Mas e vem essa questão de otimizar. Com a lavanderia profissional, eu otimizo o tempo da equipe de limpeza, que vai focar só na limpeza, e a lavanderia profissional, ela faz isso, inclusive, melhor do que numa lavanderia do prédio. Porque é esterilizado. Inclusive, agora foi uma super vantagem nossa, né? Vem sacado. Vem sacadinho, com água quente. A experiência é outra, né? Eles lavam, então tem uma vantagem aí de desinfecção importante. Então é questão de otimizar nesse sentido. E o Channel Manager, né, que é uma terceirização de um serviço que eu poderia fazer manual, mas não faria tão bem com o tamanho que a gente está hoje em dia, seria louco da nossa parte. Eu teria que ter provavelmente 5 funcionários para fazer o que a Stace faz para a gente hoje em dia. Então, esse é um que vale super terceirizar. O que mais que a gente terceiriza? Fotografias. Fotografias a gente tem um fotógrafo profissional. Ultimamente tem sido meio a meio, mas a gente tem usado bastante, até pela pandemia a gente não chamou tanto, mas fotografia é muito bom ter ela feita profissionalmente. O que mais que é terceirizado? Acho que esses são os três. E a equipe de vocês, o que está dentro? Como é que é estruturada a empresa? Tá. Hoje a gente tem eu, o Matheus, como sócios. O Matheus cuida mais da parte de expansão, relacionamento com o cliente, com os proprietários, né? Eu fico mais supervisionando, eu faço todo o financeiro da empresa e supervisionando o operacional. Aí tem o Thiago, que ele está indo para a parte de marketing da empresa, e aí isso abrange também uma renovação dos apartamentos, tem alguns que a gente está repintando, redecorando, e também para a parte online disso tudo.
Então, rever anúncios. A parte visual online o Thiago cuida mais, porque ele tem esse viés aí, já trabalhou em empresas como a Udacity, enfim. Então, ele tem uma pegada muito boa, foi uma adição super importante para a gente, até porque alguns apartamentos, como a gente falou, né, tem 7 anos na carteira, então eles precisam ser atualizados, as fotos já não condiziam com o padrão e com a realidade, então a gente já está atualizando todas essas fotos, a gente está reformando os apartamentos para ter uma cara mais atual. Reformando, né, porque... Enfim, então ele está puxando isso. Então ele acaba fazendo desde o projeto de como o apartamento vai ficar até colocar a foto final no ar. Aí a gente tem a Érica, que cuida aí de check-in, check-out, tudo que é reserva. Porque o Rodrigo é o operacional de check-in, check-out, coordenação da equipe de limpeza. Responder e-mail, responder solicitação de estadia, fazer cotação, todo esse contato com o cliente final, com o hóspede, eles que cuidam. E aí a gente tem 2 manutencistas, o Robson e o Nilson, que é o dia inteiro, não para. Pintando apartamento. Não para, caiu uma fechadura, caiu um quadro, enfim. Eles estão aí dando esse suporte super importante para a gente. E aí a gente tem a equipe mais importante, que eu diria, porque elas estão aí na batalha o dia inteiro, para cima e para baixo, que são 5... Não dá mais para dizer que são moças, né? Mas são ajudantes gerais, porque a gente tem o Felipe também, que ajuda a gente no corre da limpeza, para cima e para baixo. São muitos apartamentos. Isso. Escala de limpeza no domingo, eles estão aí sempre nos apoiando. Esses são CLTs. E tem as meninas folguistas, né? Que nos ajudam quando... São diaristas, que quando está muito apertado, a gente chama mais. Também, e é isso. E esse é o nosso quadro de colaboradores. E falando um pouquinho assim de reservas, porque né, o core de qualquer negócio nesse ramo, né? Sem reservas... Não sobrevivemos. Não sobrevivemos. Não paga essa internet discada. Vocês estão em vários canais, imagino, de anúncios. Vocês têm noção de porcentagem, quanto que vem de cada canal? Se vocês puderem abrir um pouquinho isso para a gente. Muito, viu? Assim, tinha um padrão, aí na pandemia não tinha mais, mas a gente tem bastante reserva. Booking e Airbnb são os maiores, né? O nosso site também reserva bem. A gente tem bastante contato de retorno também. Que fecha direto conosco. Como a gente tem um contato com o cliente final também, normalmente a gente adiciona no WhatsApp, tem esse acompanhamento, então tem bastante retorno. Então, como seria nosso share? Para responder assim, com números. Eu diria que... 30, que agora a Booking está num período bem de baixa, e é porque o público maior deles é o de empresarial, que a gente não tem visto tanto em São Paulo agora. Mas eu diria que assim, num momento padrão seria 30, Booking e Airbnb. Outros sites que aí tem desde MrBnB, Flipkey, Agoda. Agoda é meu parceiro da Booking. E aí teria mais uns 10. E aí o restante é entre o nosso site e fechamento direto pelo telefone, cotações. E o site de vocês, como que o pessoal chega no site de vocês? Vocês divulgam ou vossabosssa.com? A gente trabalha divulgando. A gente trabalha com Google AdWords, então a gente tenta fazer uma localização, como chama? Geolocalização no Google, para a gente ter mais abrangência. Então, essa é a maior forma. A gente tem um Instagram também, que não é tão explorado, mas agora na pandemia a gente teve que se reinventar um pouco, né, para poder captar mais clientes. Porque teve um resultado, que agora a gente novamente voltou a dar uma segurada, porque é muito trabalho aqui, mas o Instagram foi uma ferramenta que surpreendeu, assim. E aí a gente nunca foi uma ferramenta que a gente pensou em investir muito, mas a pandemia falou, se mexe, né? Tipo, o que você tem aí não está dando mais certo, você tem 55 apartamentos na carteira, então, no desespero, a gente falou, vamos para o Instagram, liga para minha mãe, fala com alguém aluga, vem para São Paulo. E quais são os próximos passos, metas, sonhos da Vossa Boss? Vencer a pandemia. Nossa, assim, é importante dizer que a pandemia está aí, assim, a gente ainda está sofrendo bastante com a pandemia, não
chegou nem a... Não dá para sorrir 100%, mas a gente está vendo uma luz no fim do túnel. O pior já passou, né? Não sabemos, porém... Espero. Mas, assim, eu acho que para o futuro é continuar o planejamento de crescimento que a gente ia para o início desse ano. A gente, há 2 anos atrás, quando saiu uma matéria na Folha, a nossa surpresa é que a gente era o terceiro maior player de mercado em São Paulo, com 35 apartamentos na época. Hoje em dia, na pandemia, a gente conseguiu manter nosso tamanho, que já é de 55 unidades. Então, a gente tem uma prospecção aí de crescer, nem que seja 10% no próximo ano, com qualidade, né? Com que a gente possa ainda ter uma qualidade de vida, porque parece que não, parece que é algo fácil colocar um apartamento para rodar, mas tem muita gestão. Então, a gente quer crescer com qualidade e continuar mantendo esse tratamento aí customizado com os proprietários, que eu acho que é o que nos fortalece no mercado, que nos diferencia também. E essa coisa de qualidade de vida, eu acho importante ressaltar no sentido assim, o nosso valor sempre foi pensar no cliente final, na qualidade. E isso a gente trouxe porque a gente pôde viajar bastante e conhecer outros locais. Então, assim, manter a nossa qualidade de vida fez nossa empresa chegar nesse tamanho, justamente porque a gente não conseguiu manter a qualidade de vida. Então é isso, crescer com qualidade de vida pessoal e profissional. E, claro, focar aí na rentabilização dos imóveis da melhor forma possível, mas de forma orgânica. A gente quer manter isso para os próximos anos, porque eu acho que isso vai nos fortalecer enquanto empresa e enquanto pessoa também. Que clichê, super. Mas é isso. Clichê, mas se é a verdade... Mas é real, é honesto. Super. Eu tenho uma última pergunta, mas aí é para cada um de vocês, tá? Que eu gosto de fazer para todo mundo, porque eu acho que reflete muito o conselho que vocês têm para dar para quem está começando, quem quer seguir nesse caminho e se espelha em vocês, no modelo de vocês, né? Se vocês pudessem conversar com vocês mesmos lá em 2012, no começo da empresa de vocês, que conselhos vocês dariam para vocês mesmos, se vocês encontrassem o eu do passado? E não vale falar do lençol, que isso já foi falado. Com certeza, lençol. Com certeza. Não compre lençol de poliéster, né? Não caia nas promoções americanas. Roupa de cama. Não, Bom, eu tenho eu acho que, assim, todos os desafios que a gente passou, os nãos que a gente levou no passado, eles foram muito dolorosos na época. É verdade. Mas a gente se esforçou assim para superar eles, e aí, por conta desse desafio, surgiu uma coisa muito mais positiva logo depois. Sim. E assim, são todos, você tem milhões de exemplos que a gente recebeu um não de um apartamento, de um lugar, e aí a gente foi em outro, que aí surgiu uma praça, que a gente chama aqui, super bacana de trabalhar. Então, eu diria para mim assim, não se desespere. Resolva o problema, que você vai ver que vai dar uma coisa não leve o não tão a sério, sabe? Na vida. O não pode vir para bom. Geralmente veio para mostrar um outro lado e que existe uma outra possibilidade. E isso foi bom para a gente, mas a gente sofreu muito com não no início, né? Tipo, especialmente há 8 ou 9 anos atrás. Então... Tem um outro aprendizado, eu respondo pelos dois, pronto. Que um chefe meu, antes lá da célula, ele me falou, e eu sempre levo para depois, que se tem uma coisa que está muito difícil de ser feita, você ficar tentando e não vai, significa que você está fazendo de uma forma errada. Tenta de outra forma. Que se está muito complicado, está errado. Exatamente, isso é muito bom, porque é uma experiência que você tem uma ideia, mas você não consegue tirar ela do papel, e você fica investindo 10, 15 anos da sua vida. Eu acho que é importante ser perseverante, resiliente, mas as ideias fluem, e a nossa foi dessa forma. Apesar de ter tido nãos e muito a gente teve muito não e muita coisa. Ela foi numa fluidez muito boa, e aí não tinha... Sim, porque a gente seguiu justamente o que era fluido, o que estava acontecendo. Isso. A gente teve várias ideias e coisas na própria empresa para tentar criar uma outra ramificação da empresa que não estava dando certo, e a gente que não tem que dava saber certo. quando desistir.
Então, acho que é importante... Porque normalmente dizem ao contrário para você, né? Tem que até o fim. Eu acho que é importante saber desistir. Não é desista. Foque suas energias no que está fluido, no que está indo bem. E não se estresse tanto com as coisas que não estão indo tão bem. Acho que é isso. Super. Super, gente. Não, acho que é um super conselho aí, principalmente nessa época de super dificuldade para todo mundo desse ramo, né? Gente, eu queria agradecer muito a participação de vocês, adorei a conversa. Eu quero falar aqui que o Matheus e o Renato vão participar da parte live do dia de hoje, que é a mesa redonda que a gente vai discutir sobre portfólio de imóveis, sobre prospecção de proprietários. Então, se vocês tiverem perguntas para eles, podem mandar aí no chat do Telegram ou aqui do YouTube, que a gente vai discutir lá na mesa redonda, tá bom? Gente, muito obrigada. Se quiserem finalizar com alguma coisa... Obrigado, a gente adorou a experiência de poder compartilhar um pouco da nossa rotina de trabalho. Foi super legal, super prazer. Sim, prazer. Super, gente. Então tá, boa tarde aí, bom trabalho para vocês. Boa tarde. Um abraço, gente.